Desculpa interromper. Irmãos, vamos entrar na palavra. A palavra que eu quero ministrar com vocês hoje, ela está no livro de Marcos, capítulo 4. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. O tema da mensagem: Jesus acalma a tempestade. Vamos lá, meus irmãos, vamos ler comigo. A palavra diz assim, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão. Deixa eu tirar um negócio aqui. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este se encheu de água. Jesus estava à polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse: Aquieta-se, acalma-te. E o vento aquietou-se e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Poderoso Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, a tua santa palavra dessa tarde maravilhosa. Estou eu aqui com a tua igreja, Pai. Homens e mulheres de Deus, pessoas que estão buscando a libertação, a transformação e a correção de vida. Ó Deus, fala conosco através dessa linda mensagem e traz ao nosso coração, Pai, refrigério, refúgio, tranquilidade e paz, em nome de Jesus. Amados e amadas irmãs, para quem chegou agora, eu cumprimento vocês todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Que a paz esteja com todos vocês. A palavra de Deus hoje para o nosso coração é: descansa. Descansa, vocês precisam descansar. Vocês precisam acalmar, vocês precisam ter um momento de descanso, ter um momento de tranquilidade, ter um momento de calma. Tem pessoas que estão muito atribulados. A mensagem descrita, ela começa em um propósito, e esse propósito era atravessar o mar. E Jesus diz: vamos para o outro lado. Jesus disse: vamos para o outro lado. E deixaram a multidão, entraram num barco, e assim que estavam outros barcos acompanhando. E a palavra diz que um vendaval lançou sobre o barco de Cristo, sobre o barco dos discípulos e sobre também os outros barcos que estavam com eles. Nessa mensagem, meus irmãos, traz ao nosso coração uma essência. O que Jesus está querendo ensinar para a igreja? Por que Jesus permite essa situação acontecer durante um percurso, durante uma viagem que eles estavam sendo executados para fazer uma missão? Porque eles estavam atravessando o mar para uma missão. E todos nós, muitas das vezes, nos nossos trajetos, nos nossos caminhos, muitas das vezes os ventos, muitas das vezes as ondas
Muitas das vezes as batalhas tentam afogar, tentam parar, tentam derrubar a nossa vida, tentam parar o nosso caminhar, o nosso prosseguir. E pode ver, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui passamos por adversidades e batalhas. Todos nós passamos por situações complicadas, situações que tentam a todo custo abater a nossa fé, abater a nossa caminhada, irmãos. Isso não está acontecendo só com a Nete Rocha, não está acontecendo só com a Socorro Brito, com a Vanderleia, com a Rosa Rodrigues, com a Franciele Hipólito, não está acontecendo somente com a Selma Alves, com a Cátia Oliveira, com a Maria Júlia, com a Lázara. Isso está acontecendo com todo o mundo, todo o globo terrestre, porque a gente está num percurso, e esse percurso de correr atrás das coisas, de prosseguir, de batalhar por sonhos, de batalhar pelas conquistas, de lutar por casamento, de lutar pelo trabalho, de lutar pela vida espiritual. Tem algo por trás de tudo isso que se levanta para tentar parar a nossa fé, para parar a nossa vida. E Jesus, quando ele ministra essa palavra, Jesus ele mostra que muitas das vezes não vai adiantar você dar atenção à preocupação, você dar atenção para o problema. Você ficar dando atenção para o problema não vai resolver. Você ficar dando ênfase ao problema não vai resolver. Você ficar olhando para o buraco que está aberto, a ferida que está aberta, muitas das vezes você não vai poder resolver isso aí. Às vezes Deus está querendo trazer ao nosso coração que a gente precisa falar assim, ó, o controle está na mão do Senhor, ó Deus. E o que eu vou fazer é somente me acalmar. Jesus, no versículo 38, a palavra fala que Jesus estava na polpa. Ele estava lá embaixo. Irmãos, vocês acham mesmo que Jesus não sabia que estava tendo uma tempestade? Vocês acham mesmo que Jesus não sentiu a movimentação do barco? Vocês acham mesmo que antes de subir no barco, Jesus não viu o tempo? Jesus não contemplou que viria ali uma tempestade? Jesus não contemplou que viria problema? Jesus principalmente sabia que a missão dele era resgatar uma alma que estava endemoniada. Jesus entra no barco falando, eu vou resgatar aquela alma, eu vou atravessar o mar para buscar aquela alma. E a partir do momento que a gente atravessa, que a gente projeta a nossa vida para resgatar alguma coisa para Deus, para fazer algo para Deus, para buscar a Deus, a tempestade começa a se levantar. Por quê? Porque toda vez que a gente se movimenta para Deus, toda vez que você se movimenta para fazer a obra de Deus, o diabo ele se manifesta porque ele não quer você trabalhando para Deus. Ele não quer você orando para a tua família, ele não quer você orando para o teu filho, ele não quer você orando para o teu marido, ele não quer você indo para uma igreja num dia cansado de trabalho, ele não quer você indo na igreja participando da adoração a Deus, ele não quer ver você ouvindo a palavra na igreja, ele não quer você tendo contato com Deus. E Jesus na polpa do barco, a mensagem diz que ele estava num travesseiro com a cabeça reclinada. Irmãos, por que a Bíblia deixou bem clara a situação que Jesus estava? Por que a Bíblia quer mostrar o conforto? Por que a palavra traz, ela quer mostrar o conforto? Por que ela quer deixar bem claro que o travesseiro estava ali? Por que, irmãos? Porque a palavra traz o conforto de Jesus, mostra o conforto.
Porque muitas das vezes, meus irmãos, presta atenção, muitas das vezes você está deixando de ter o conforto, de ter a sua paz por causa dos vendavais, por causa das batalhas. Você tem aí na tua casa, presta atenção, você tem aí na tua casa tudo pronto, tudo preparado para você repousar a tua cabeça e relaxar. Irmã Rosa, eu já vou orar por você. Deus está falando, você tem conforto aí, você tem um travesseiro, você tem um colchão, você tem um lugar aí, uma coberta quente, você tem tudo. Só que algo está roubando de você o descanso. Você tem o conforto para ter o descanso, você tem tudo para ter o descanso, você tem tudo para deitar, para dormir, para relaxar, mas algo invadiu a tua vida. Se vocês repararem na palavra de Deus, o único que estava dormindo no barco era Jesus. O único que estava descansando no barco era Jesus. O único que estava com a cabeça no travesseiro era Jesus. E por quê? Porque Jesus sabia, irmãos, que o descanso é algo que revigora o corpo, é algo que mantém o homem e a mulher de pé. E o descanso é onde o diabo mais ataca no ser humano. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. O dia é dividido em 24 horas. Em um dia, tem o que? 24 horas, não tem? Se tem 24 horas, se você fazer uma carga horária de trabalho nas empresas, nas lojas, quanto que é a carga horária de um trabalho hoje? 8 horas, não são? Para você trabalhar numa empresa, você tem que cumprir 8 horas de trabalho, não tem? E você também tem 8 horas de lazer, 7 horas de lazer. E você também tem 8 horas de sono e descanso. Você tem as suas tribulações no seu trabalho, que você é obrigado a cumprir. Você também tem o seu dia de descanso, os seus afazeres na tua casa, a tua correria do dia a dia, que tem que ser executada nas outras 8 horas. Aí vocês perderam 16 horas. Sobrou 8 horas, que é a hora que você tem que parar. Você tem que descansar, você tem que dormir. Você tem que deitar a tua cabeça e falar assim: eu preciso dormir. Eu não estou entendendo o recado, pastor Paulo. Eu vou explicar para você o recado. O diabo, ele te ataca no teu trabalho. O diabo, ele te ataca no teu dia a dia, no horário que você está no seu lazer, entre aspas, o horário que você tem para resolver problemas. Mas tem uma área que o diabo ele está atacando muitas vidas, e essa área é a área que está mais arrancando da vida das pessoas muita coisa. À noite, um momento que a pessoa dorme, o momento que essa pessoa ela descansa, esse momento aí é o que está sendo arrancado de vocês. A paz de vocês está sendo arrancada desse momento. Por quê? Porque os vendavais, eles vêm, muitas das vezes, os ventos vêm como pequenas coisas. Pequenas coisas. O vento, às vezes, é o que? É uma conta que você não conseguiu pagar no mês. É um empréstimo que você não conseguiu pagar no mês. É um salário da empresa que não saiu no dia certo. É um marido que saiu de casa. É um relacionamento frio. É um lar abusivo, com brigas, contendas.
é um filho desobediente, um filho nas drogas. É tudo aquilo que ataca teu coração diretamente. Ele vai lá na raiz do teu coração. E ele, a todo custo, ele arranca de vocês. Ele arranca de vocês tudo. Ele arranca tudo. O momento de descanso. Meus irmãos, por que Jesus estava dormindo na polpa do barco? Por quê? Porque Jesus, ele estava dormindo para mostrar para os discípulos que virão tempestades, virão dificuldades, virão batalhas, virão situações que você não vai conseguir muitas das vezes contornar, que você vai ter que manipular aquela situação na oração, e muitas das vezes não vai ter o que fazer, você vai ter que esperar. Muitas das vezes você vai ter que entender que a tua saúde está em primeiro lugar, que a tua saúde, o seu cérebro, ele precisa descansar, o teu coração precisa descansar. Jesus, ele nos ensina muitas coisas na palavra, meus irmãos. Ele ensina uma coisa para a gente, e essa coisa é muito forte. Ele fala assim que nesse mundo teremos aflições, nesse mundo teremos batalhas, nesse mundo teremos perseguições, nesse mundo passaremos por todo tipo de coisa. Mas ele diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que quer dizer isso, pastor? Que o barco, ele vai receber as ondas, ele vai encher de água, mas ele não vai afundar. Por quê? Porque o ensinamento do mestre, a gente é discípulo, irmãos, e Jesus é mestre. Se a gente praticar aquilo que ele ensina, e se a gente fazer aquilo que ele ensina, não tem erro. Se a gente fazer aquilo que Jesus ensina e praticar aquilo que ele ensina, você não vai perder a batalha. O mar está levantando, o mar está revolto, tudo está retorcendo, tudo está dando errado. Mas aquilo lá não tem o poder para naufragar o barco, não tem o poder para afundar o barco. Por isso que Jesus, ele está dormindo. Por isso que Jesus está descansando. Porque Jesus entendia, ele entendia que quando ele está na presença de Deus, quando ele tem um chamado de Deus, quando ele anda com Deus, é impossível ele perder a guerra. Não estou falando de enfrentar batalhas, eu estou falando de perder guerras. Guerras, a gente só perde quando a gente é morto. Um soldado, quando ele volta, presta atenção, um soldado, quando a família recebe aquela medalha dele, de honra, quando a família recebe uma medalha na casa, quer dizer que o soldado morreu. A família recebe aquele amuleto com o nome do soldado, e a família já entende: o meu filho não vai voltar para casa, o meu pai não volta para casa, o meu marido não volta para casa. Mas em nenhum momento da palavra Jesus se preocupou com isso. Ele se preocupou sequer que o barco ia afundar. Irmãos, quem que dorme com o barco balançando? Se a onda estava jogando água para dentro do barco, o barco ele não estava estático, o barco estava sendo atingido violentamente, o barco estava jogando ele para lá e para cá. Jesus,
Ele sentia o barco movimentar, mas ele sabia que aquela tempestade não podia afundar o barco. Então você que está com problema financeiro, você que está passando por batalha, você que está passando por luta, você que está passando por adversidade na tua casa, você que está enfrentando coisas aí na sua casa, que saiu fora do controle, Jesus está ensinando na mensagem, por que você está perdendo o sono? Por que você não está mais descansando? Por que você não está mais deitando a cabeça no travesseiro e dormindo? Você não consegue resolver sozinho isso. Então você tem que entender que o Pai, o Rei, o Senhor, o Deus de Israel anda contigo. E se Deus anda contigo, o barco não afunda. O Salmo 37,4, acho que é 37 mesmo, quer ver? Eu vou abrir para vocês, irmãos, para vocês entenderem. Olha o que diz o Salmo, ó. Olha aqui, ó. 37,4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Aqui é uma promessa. Tenha prazer em Deus, tenha prazer em Jesus, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tá, qual desejo? Casamento restituído, trabalho abençoado, família abençoada, lar abençoado, projetos sendo cumprindo, vida espiritual indo de vento a polpa, sonhos concretizados, viagens concretizadas, tudo aquilo que o teu coração deseja, que é diante de Deus, que diante de Deus é legítimo, é bom. Deus está falando: se agrada na minha presença, deleita-se na minha presença, e eu vou atender os desejos do teu coração. Versículo 5: entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e ele agirá. O problema da confiança, o problema da entrega, muitas das vezes, irmãos, o problema muitas das vezes da entrega e da confiança é que a gente entrega, a gente mostra para Deus, a gente apresenta para Deus, mas muitas das vezes a gente não confia em Deus. O louco pastor está falando que muita gente não confia em Deus, não confia. Não confia em Deus. Não adianta vocês falarem que confiam, porque confiança, eu vou até citar uma tragédia, irmãos. A tragédia que aconteceu com aquela moça lá que pulou da ponte. Aquilo ali foi um excesso de confiança. Aquilo ali foi um excesso de confiança. Ela confiou que aquelas pessoas estavam colocando a corda nela. E quando eles jogaram ela estava sem a corda. Aquilo ali foi uma confiança. E muitas das vezes a gente entrega para Deus. Muitas das vezes a gente entrega para Deus e a gente quer olhar: será que Deus está mesmo fazendo? Eu acho que eu vou ajudar Deus, eu vou fazer por Deus. Entendem? Precisamos, irmãos, precisamos vigiar as nossas atitudes. Precisamos vigiar a nossa mente. Vocês não podem deixar, irmãos, vocês não podem deixar acontecer na vida de vocês isso. Entregar para Deus é confiar até o fim, que aquilo que você falou e aquilo que você pediu para Ele vai se concretizar. O tempo vai chegar. A preocupação não pode arrancar de vocês o descanso, o sono, a vontade de viver, a vontade de prosseguir, a vontade de caminhar, a vontade de ir na igreja. Tudo tem que ser projetado na mão de Deus e confiar que Ele sabe e vai conseguir atender aquilo que você pediu. Quando Jesus fala sobre essa mensagem, Ele não está ensinando somente sobre fé. Ele está ensinando sobre confiança. Ele está ensinando
para a gente aprender a descansar. Irmãos, o que vocês vão mais ter nessa terra é tribulação. Não vai escapar, ninguém. Ninguém vai escapar, ninguém. Vocês não irão escapar, e eu não irei escapar, ninguém vai escapar. Tribulação vai chegar de todo lado. O mar vai se virar contra vocês. O mar vai judiar de vocês. Mas Deus está dizendo através dessa linda palavra: deixa o mar bater no barco e dorme. Deixa o mar bater no barco tranquilo e dorme. Deixa o mar se levantar. Deixa o mar fazer o que ele tem que fazer. O que Deus está querendo dizer? Deixa o diabo fazer o que ele tem que fazer. Somente fique na minha presença. Deixa o diabo trabalhar. Deixa o diabo mostrar para vocês. E o que vocês vão fazer? Mostra para o diabo quem está com vocês. Mostra para o Satanás quem anda com vocês. Mostra para o Satanás de quem vocês são filhos. Mostra para o Satanás que mesmo ele pressionando vocês, vocês estão no controle. E principalmente Deus está no controle. É vocês entenderem que quando vocês estão dormindo, no meio da tribulação, o diabo ele vai olhar e vai falar assim: eu não entendo como que consegue dormir. Como que consegue dormir se eu levei o marido embora? Como que consegue dormir se eu travei a vida financeira? Como que consegue dormir se o filho está na cocaína? Como que consegue dormir se está com câncer? Como consegue dormir se você está quase morrendo? Como que consegue dormir sabendo que o céu está lançando fogo sobre ele? Como que consegue dormir se perdeu tudo? Como que consegue dormir se é um miserável e vai ter que pedir esmola para comer? Consegue dormir porque quem sustenta a tua carne não é o Satanás, é Deus. Quem sustenta a tua vida é Deus, não mais ninguém. A partir do momento, irmãos, que a gente entende, que a gente passa a entender essa mensagem, Deus ele começa a restituir nossa vida, e o diabo ele tem que parar. A palavra diz o que, irmãos? Resistam ao diabo. Resistam ao diabo. Resistam. Resistência. Jesus estava no barco dormindo, ele estava resistindo ao vendaval. Ele estava resistindo. Irmão, mas Jesus se levantou e mandou o vento parar. Jesus, ele fez um ato de fé. Se Jesus continuasse dormindo, o barco não ia afundar. O vento ia parar sozinho. Como que você fala isso com tanta propriedade? Porque Jesus estava em missão. Estava a caminho de uma cidade para resgatar uma vida. Estamos em missão. Estamos em busca da pátria. Estamos em busca da pátria amada, a pátria amada nossa, o alvo, a salvação, a busca pela salvação. Estamos em missão. E Jesus em nenhum momento disse que aqueles que fossem atrás dele, buscassem a ele, morreriam pelo caminho. Jesus não disse isso em nenhuma palavra dele. Nenhuma palavra Jesus disse que aqueles que fossem até mim morreriam, perderiam as suas vidas. Jesus disse que mesmo que você perdesse a tua vida, você acharia outra, né? Por amor a mim, aqueles que perderem a sua vida terão uma nova vida, a encontrarão de uma forma diferente. Mas aqueles que tentarem salvar as suas vidas, a perderão, diz Jesus. Não diz? Não é isso que ele fala? Então, meus irmãos, fica com essa palavra para o coração de vocês. Você que ouviu essa mensagem está passando por tribulação, por prova, por luta, por batalha.
Fica tranquilo. Deixa o barco entrar um pouquinho de água. Faz parte do processo. Deixa o barco dar uma balançada. Faz parte do processo. Deixa a onda agitar o barco. Faz parte do processo. Tudo faz parte. Então fica tranquilo. Se faz parte do processo, se faz parte da situação, se faz parte, não vai afundar. Compartilha essa mensagem. Deixa o teu like, envia para o teu ente querido, para o teu familiar e recebe nesse instante a paz que excede todo entendimento para o teu coração. E recebe aí, na tua vida, o descanso de Jesus Cristo. Em nome de Deus. Fique com Deus, meus irmãos. Graça e paz.